dia do trabalho, 1º de maio, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero bem que sim. Eu logo hoje até na rede balançando aqui, ó, dia do trabalho. Rebeca tá bem ali, não quer aparecer. A minha Chito tá bem ali, né? Mas é toda temperamental. E a gente vai falar hoje sobre animais. Já fomos um? Teremos novamente? Nossa, esse é um assunto polêmico. Transmigração da alma. E como eu sempre falo nesse canal, a gente não ensina nada, a gente compartilha aquilo que a gente aprende. Então eu vou lá, só que nem aquela formiguinha, né? Eu aprendo e venho fofocar. Eu vou nos livros, nos Vedas e venho fofocar aqui para vocês aquilo que eu descobri, aquilo que eu posso compartilhar para vocês aqui, não só eu, mas outras pessoas que também vêm aqui, o Adriano, também vem compartilhar o conhecimento de naturopatia, Lúcio Brito, Everton, muitas pessoas vêm aqui compartilhar seus conhecimentos, né? Mas estou eu aqui, né? E vim falar para vocês mais, gente, vocês viram o que aconteceu com o Joca? Estou chocada, gente. Eu fiquei muito triste. Imagina o sofrimento dessa alminha que estava no corpo desse cão. O sofrimento desse tutor também. Eu sou tutora de animal desde muito cedo, né? Eu já tive muito animal, muito, mas muito mesmo. E tenho, assim, experiências, até vou contar uma experiência para vocês, duas experiências, né, pessoal com os animais para vocês, que é bastante, muito bom. Aguardem um pouquinho, eu vou só falar uma coisinha aqui para vocês, eu vou tentar ser breve para não cansar muito vocês, eu queria estar num lugar de natureza, né, para estar assim, um cenário bacana para vocês, mas o que tem para hoje é isso aqui, a minha varanda, né, toque na rede, é o que tem para hoje. E não foca na pessoa, tá? Foca no conteúdo, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas o conteúdo dos Vedas, o conteúdo do Bhagavad Gita, o conteúdo dos livros antigos tem muito a nos oferecer e é isso que eu vim compartilhar. Eu sou Eliana Lopes, para quem não me conhece, sou terapeuta energética com especialização de Reiki e terapias em animais. Eu amo trabalhar com eles, amo fazer terapias neles. E um detalhe, quando eles estão saturados da energia Reiki, eles mesmos levantam e saem. Quando eles estão para partir também, eles não aceitam o Reiki. É incrível isso, né? Bom, gente, nos Vedas, a cultura védica, ela nos diz o seguinte: para eu entrar nesse assunto da transmigração da alma, eu tenho que falar dos três gunas. Não é possível falar da transmigração da alma sem falar dos três gunas. O que é a transmigração da alma, Eliana? Que trem é esse? Bom, transmigração da alma é quando é uma crença, é uma teoria de que um ser humano pode um animal e voltar a reencarnar em um animal ou inseto, dependendo daquilo que ele praticou nessa terra. Mas quer dizer que da próxima encarnação você não está depende do que nós fizemos. Então, assim, dependendo dos gunas, gunas são qualidades da natureza, está escrito no Bhagavad Gita. Aliás, a gente está tendo uma playlist aí da Bhagavad Gita no canal, com voz humana, bem inteligível, dedicada aos nossos irmãos deficientes visuais e a todos que queiram ouvir. Então, o Bhagavad Gita ele fala dos três gunas. O que são gunas? No canal também tem os três tipos de alma que Platão também citou em seus escritos, em sua filosofia. Modos da natureza. Pessoas são regidas por tipos de modos da natureza. Então, são três tipos de guna. Então, tem o tamas, o rajas. Então, o sattva é o modo da bondade. São aquelas pessoas que você olha para ela e você vê um olhar sereno, tranquilo, sabe? É aquele olhar assim que você pode confiar, aquela pessoa que está sempre serena. Ela não está nem muito eufórica e nem muito lá embaixo. Sabe?
Gente, qualquer barulho, vocês perdoam. Hoje é feriado, tá? Tem muito barulho aqui no meu bairro. Tátua. Tátua é o modo da bondade. Então, são pessoas que sempre estão buscando espiritualidade, pessoas que procuram fazer o bem ao próximo, pelo menos se não puder ajudar, não prejudica. Pessoas que têm uma alimentação mais regrada, buscando mais a saúde. Pessoas que gostam de tranquilidade, sossego, natureza. São sátuas. O modo da bondade, o modo do equilíbrio. Não é nem uma pessoa bondosa demais, que quer fazer demais, e nem uma pessoa má demais, uma pessoa justa. Rajas. Rajas são aquelas pessoas, você já conhece aquelas pessoas, né? Rajas, assim, é competitiva, é aquela pessoa assim do vamos fazer, vamos ganhar dinheiro, time is money, bora fazer, vamos ganhar, vamos lutar, vamos fazer e compete. Uma pessoa competitiva. São pessoas mais agitadas, são pessoas que quando amam, amam, quando odeiam. É isso aí, é o meu time, é por aí. Esse é Rajas. E o Tamas, modo Tamas, são aquelas pessoas comuns, inertes, apáticas, não tem ânimo para nada. Hum, tanto faz a água correr para cima como para baixo, a pessoa está sempre lá embaixo, sempre reclamando, sabe? Sempre muito para baixo. Não estou falando aqui de depressão e doença, tá? Porque doença da depressão é falta de hormônio, de certos hormônios. Eu estou falando daquela pessoa que está sempre no modo tamásico, que não tem graça, não vê graça em nada, não ajuda ninguém, está sempre reclamando, pensa muito, né, muito em si, né? Esse é o modo tamásico. Então, dependendo de como a pessoa desencarna num desses modos, segundo as escrituras védicas, se você desencarna no modo da bondade, você pode se tornar um, eles falam, né? O que é semideus? Pessoas quase anjos, sabe? Quase que acima dos humanos, né? É, só os semideus. E no céu existem semideus e existem Vedas, né? Então, se você é muito difícil aqui na Terra ter o modo da bondade, a pessoa só agir no modo da bondade sem circular nos outros. É muito bem raro. Agora, quando a pessoa desencarna no modo rajas, ela volta como ser humano, como nós, volta como ser humano. É aquelas pessoas ali que estão na bolsa de valores e luta pelas coisas materiais, eu quero conquistar, eu quero isso, quero aquilo. Ela volta como ser humano. Mas quando a pessoa desencarna no modo tamásico, tamas, que é aquela pessoa que está, sabe? Tanto faz como fez, aquela pessoa que só pensa muito em si, só reclama, não pensa nos outros, não ajuda ninguém, não faz nada da vida, essa pessoa pode voltar como um animal. Se ela exagerar muito no modo raja, que é o competitivo, é o desejável, aquele que deseja muito, se ela exagerar muito no modo tamásico, também ela volta como um animal. Aquelas pessoas exageradas, sabe? Tem um exemplo nos Vedas do tigre, por exemplo. Tem muito desejo pega a minha presa e vai atrás e luta para sobreviver. Então, eles acreditam que pessoas podem ter tigre se ela come muita carne, se ela luta muito pela sobrevivência, se ela luta muito por a carne humana, o corpo. Eu quero viver bem, eu quero comer bem, eu quero gozar das coisas materiais, mas isso é exageradamente. É aquela pessoa que não pensa em modo nenhum que tem algo além. Aquela pessoa que não pensa na espiritualidade, é só o aqui e agora. Então,
Os Vedas acreditam que essas pessoas podem sim voltar, reencarnar em tigre. No Padma Purana, no Gita Mahatmya, tem muitas histórias ali, até de um touro. Gita Mahatmya fala sobre o capítulo 1 do Bhagavad Gita. É Shiva contando uma história para Parvati, que ele ouviu de Shiva, ouviu de Vishnu, e essa história conta de um touro. É um Brahmani, que o Brahmani normalmente, o Dharma dele, o dever dele é ensinar, mas ele não queria ensinar para ninguém, ele queria curtir a vida, ele queria comer carne, ele queria beber vinho, ele queria se divertir, ele queria só usar das coisas materiais. E aí, ele foi se divertir, por não ter cumprido o seu Dharma, que era ser um Brahman, que era ensinar coisas para as pessoas, né? Ensinar, compartilhar o conhecimento. Ele encarnou e foi para um lugar não muito bom. Os espíritas chamam de umbral, outros chamam de inferno, outros chamam de purgatório, outros chamam de nesses lugares ficou há muito tempo sofrendo até que ele alcançou o corpo de um touro, reencarnou como um touro. Você pode notar que esse animal ele é muito terreno. Ele tem as quatro patas fincadas na terra. Ele remói, ele quer comer, 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 comer. E ele é pesadão, ele é denso. Ele alcançou esse corpo, né? E um dia ele foi, o dono dele, o tutor dele, fez ele carregar muita coisa pesada. E ele não aguentou. E aí desmaiou. E o pessoal vendo que ele estava desmaiado, que esse touro estava desmaiado, ficava com pena dele, né? Começaram a chegar gente ao redor assim dele, começaram a oferecer seus dados, seus karmas bons para ele. Oh, que pena desse touro, puxa vida. Se eu tiver algum mérito, meu Deus, que meu mérito possa ajudar esse touro, né? Ficava com pena mesmo do touro. E chegou uma mulher que não era de boa vida, não era muito bem vista. Ela chegou assim e ofereceu para Deus o Dharma que ela tinha. E falou assim: se eu tiver algum karma bom, se eu tiver algum merecimento, algum mérito, eu quero dar para esse touro. Ela ofereceu. Que era assim de melhor, que era ter ouvido o Bhagavad Gita e aprendido o capítulo 1 do Bhagavad Gita. Lembrando que o Bhagavad Gita hoje está à disposição na internet, né? Só que naquele tempo não, você tinha que ouvir da boca dos sábios, né? Era muito difícil, você tinha que achar um sábio que te ensinasse. Hoje não, está disponível, a gente está numa era dourada, numa era boa, né? E apesar de estar na Kali Yuga, a gente está numa era boa e nos dá acesso à informação. Todo mundo tem o conhecimento hoje. É só ligar uma câmera e a gente compartilha o conhecimento que a gente aprende, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Mas naquele tempo não era assim. E ela tinha aprendido esse capítulo 1, Bhagavad Gita, e ela ofereceu esse Dharma, esse karma bom, né? Essa ação para o benefício daquele touro. Então, ele foi purificado do karma ruim, de ter nascido como touro, de ter feito coisas ruins no passado, não ter ouvido, não ter cumprido o seu dever de ensinar, de compartilhar, e ter nascido como um touro desencarnado dessa forma. Então, ele alcançou o merecimento de ganhar um corpo humano novamente. E ele nasceu numa família brahmana. Isso é um absurdo para certas pessoas quando a gente fala isso. Sim, animal falar, animal não fala. Ai, como as culturas éticas são estranhas, como os indianos são estranhos. Engraçado que quando a gente fala da mula de Balaão no cristianismo, na Bíblia Sagrada, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, né? Ninguém estranha, né? Lá no livro de Números, eu até fiz uma colinha aqui, 22, 21, fala que quando Balaão, que era um profeta que ia amaldiçoar o povo de Israel, batia demais na sua mulinha, ela falou com ele: por que você está batendo em mim? Você não está vendo o que eu estou vendo? Eu estou vendo um anjo aqui parando para a gente não poder seguir em frente. O animalzinho falou com ele. E ninguém estranha isso, né? Mas quando a gente fala que um touro falou,
e a cabra falava, e assim por diante, nas escrituras védicas, o pessoal estranha bastante. Outra palavra que tem na Bíblia dos cristãos também, né? Provérbios 12:10. O justo, pessoa justa, a pessoa que vibra no modo sattva, que é o modo da bondade, olha pela vida dos seus animais e reconhece as suas necessidades. Ela olha pela necessidade dos seus animais. Nem sempre o animalzinho ele já precisa de água e comida. Às vezes ele precisa passear, às vezes ele precisa de um floral de bar, às vezes ele precisa de um carinho, de uma atenção, de brincar com ele. Então, quando a gente adota um animal, a gente está adotando uma alma. Dentro daquele animal tem uma alma, tem um Atma, mora alguém. Quem que anima aquele corpinho? Será que não tem nada ali dentro? Então, baseados em nós. É que ele fala que não. O Espiritismo fala que não. Quando a gente chega ao estágio humano, a gente não evolui mais. Mas vamos contar quantas vertentes fala que a gente pode voltar como animal, se a gente não se cuidar, tá? Não é que a gente vai ser animal na próxima vida, é se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar da nossa vida espiritual e das nossas boas ações, da nossa moral, entendeu? A gente pode reencarnar como animal. Quantas falam? A gnosis é uma, Seixnoye é outra, a cabala dos judeus é outra, e fala também. O hinduísmo é outro, o budismo, 5 vertentes falam que a gente e duas, isso e é. Tem um pouco cristão, falam que não, a gente não evolui, não mais. Então você pode ver aí quantos insetos tem no mundo, pássaros, insetos, até a Kabbalah também, que é um estudo também da Kabbalah, fala que muitas vezes a pessoa pode nascer, a pessoa que se deita, na Kabbalah tem um escrito assim, você pesquisa, tá? Que eu não vou te falar a fonte agora, porque o assunto aqui não é Kabbalah, mas dá uma pesquisada aí, tem um livro da Kabbalah que diz que a pessoa que se deita, né, com a mulher do seu pai, volta como mula. Olha só, que interessante. É Kabbalah dos judeus. Os judeus são totalmente místicos, acreditam em reencarnação e muita gente não sabe disso. E é a religião matriz, mãe do cristianismo, né? E eles acreditam sim na transmigração da alma, inclusive não só em animais, mas como folhas, como vegetais também a Kabbalah fala isso. Então, assim, olha, eu não sei quem está certo, quem está errado, mas tem uma máxima bem antiga que minha mãe já dizia assim: há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, né? Não sei quem foi que falou isso, mas é uma máxima muito antiga, um provérbio muito antigo. Sério, sabe? Então, por via das dúvidas, é bom tratar os animais bem, né? Tem contos também, não sei se vocês conhecem um canal chamado Assombrados, de uma pessoa que diz que teve uma revelação que a gatinha dela era a avó dela, que tinha voltado para a vida dela. Olha, eu não duvido de nada. Eu vou contar para vocês duas experiências de duas cachorrinhas que eu tive e eu acredito piamente que eles têm uma alma. Se a gente reencarna como animal, eu não sei. Se tem transmigração da alma, eu também estou estudando, vim compartilhar aqui com vocês aquilo que está escrito nos Vedas, nas escrituras védicas, no Bhagavad Gita. Tem 3 capítulos do Bhagavad Gita já gravados aqui nas playlists, é só vocês procurarem. Padma Purana também tem ali na descrição do Bhagavad Gita, ali tem o link para vocês verem a fonte do que eu estou falando. Aí eu vou contar para vocês da Bela. A Bela é uma cachorrinha cocker que eu tive e eu adotei ela, um morador de rua, sabe? Ele estava vendendo essa cachorrinha.
Ela estava com tumor na pata e talvez não sei se ela foi abandonada por isso, não sei por quê. Ele estava vendendo ela por R$ 20, uma coca legítima. E ela estava com esse tumor na perna. A gente pegou dele essa cachorrinha, não sabemos de onde ela veio, mas a gente cuidou dela. A gente operou, não achamos o dono, a gente operou ela e ela deu muito trabalho para a gente em questão de saúde, ela tinha muitos problemas de saúde. Sempre a gente cuidando, sempre a gente cuidando, sempre a gente cuidando, até que no final da vida ficou com a gente uns 7 anos. Ela já tinha uma certa idade quando veio para nossa mãe. E aí no final da vida ela ficou cega. E a gente descia as escadas com ela para poder ela fazer as xixizinhas, as necessidades dela. E no dia, assim, teve um dia que ela ficou com muita dor, que ela não queria mais subir a escada, queria ficar isolada. A gente falou, ela tá com algum problema. Levamos no médico, o veterinário falou que era hernia de disco. Fizemos exame e tudo, mas ela foi só piorando, piorando. E um dia ela estava com tanta dor que ela tinha necessidade na roupa, na casa, assim, coisa que ela não fazia. Ela teve uma incontinência urinária, não conseguiu segurar, sabe, de tanta dor. E eu percebi ali que o sofrimento dela estava intenso. E eu fiz a minha oração, sabe? Fui ali numa árvore que eu tenho ali na minha janela e sempre a testemunha das minhas orações. E eu falei, Criador, o Senhor está vendo, Deus, o Senhor está vendo o sofrimento da Bela. Eu não posso tirar a alma dela, por favor, tira o sofrimento da minha cachorrinha. Eu não aguentava mais ver o sofrimento dela. Nós levamos ela no médico, ela tomou uma injeção para dor, voltamos para casa e aí de madrugada nós revezávamos. O Lúcio ficava um período com ela e outro período eu ficava. E era meu período de dormir. Eu chorando, sabe? E toda vez que eu tirava aquele choro, eu não conseguia acordar, estou cansada. Eu acordei e eu vi a Bela agonizando, né? Chorou, né? Assim, sabe? Chorando mesmo. E aí eu pus a mão no peitinho dela, assim, sabe? Falei, desculpa, gente, microfone. Aí eu pus a mão no peitinho dela, falei, filha, vai embora, me perdoe de alguma coisa, vai em paz, eu te amo, né? Ela não me via mais, mas ela queria sentir o meu cheiro. Ela queria sentir que eu estava com ela para poder se despedir. Então ela foi até ali, aguentando, aguentando, até ouvir minha voz, até sentir meu cheiro, saber que eu estava ali perto dela. E aí eu pus a mão no peito dela, ela sentiu meu cheiro, ela sentiu minha voz, eu falei com ela. E aí eu senti o coraçãozinho dela parando, foi parando, foi parando. Então, faz isso. Será que eles não têm inteligência nenhuma? E essa foi a Melissa, uma cachorrinha que nós tínhamos. A Melissa teve câncer de mama. Depois de 2 cirurgias, na terceira, o médico já não quis operar. Aí nós procuramos dar para ela os melhores dias da vida dela, né? Então a gente passeava muito com ela, a gente dava o melhor do tempo que a gente podia dar para ela. E um dia meu marido foi fazer uma coisa na rua, era um dia de folga. Ele foi fazer alguma coisa na rua, ficou 4 horas na rua. E a Melissa começou a agonizar. Ela não estava bem nesse dia. E ela entrou para dentro do quarto, deitou, e ela era apaixonada pelo Lúcio. Apaixonada. Ela deitou assim do lado do guarda-roupa dele. Eu senti o cheiro dele nas roupas dele. Então, o fato deles é muito maior que o nosso, né? E ficou ali. E eu tenho uma facilidade de me comunicar com os animais. Isso desde criança. Eu tenho uma telepatia com eles. Então, eles olham para o meu olho, eu sei o que eles estão precisando. A maioria das vezes. Nem sempre eu estou conectada, mas quando eu estou conectada, eu consigo perceber. E nesse dia, ela olhou fixamente nos meus olhos e eu entendi. Ela me pediu, vai buscar ele. Falei com ela, no início ele não tá. Falei também mentalmente, você tem que falar com o animal com imagem. Eles aceitam imagem, sentimento, vibração. E eu falei isso para ela.
e não conseguia falar com ele pelo WhatsApp, e eu ali também comecei a ficar angustiada, e eu percebi que ela estava querendo ir embora. Quando ele chegou em casa, ele já foi direto na Melissa, pegou ela nos braços, falou: Oi, minha nega, vem aqui, minha nega, vamos lá fazer seu xixi, porque ela já estava no estágio que a gente tinha que levar, né, para fazer xixi. Descer as escadas com ela também. E aí ele pegou ela no colo, ela olhou para ele com aquele olhar apaixonado, sabe, aquele olhar que só um cão pode dar para você, e desfaleceu nos braços dele. Esse choro, né, a gente foi muito choro. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, o que eu quero contar para vocês com tudo isso, será que não tem uma alma ali dentro? No tempo da escravidão aqui no Brasil, a desculpa dos escravagistas, sabe, é de que os negros não tinham alma. Olha só. E hoje em dia, o que se fala é que os animais são inferiores. Os animais têm corpos diferentes, mas a vida é a mesma. A vida está em tudo. E nos Vedas, nas escrituras védicas, diz que uma das qualidades de Deus é a onipresença. Ele está em tudo que tem átomo, em tudo que ele criou. Tem uma reza judaica também que diz que Deus é dono de toda coisa criada e senhor de todas as almas. Então, quando a gente faz um mal para um cachorro, para um gato, para um animal, para um inseto, para qualquer coisa, é hora de repensar, sabe? Repensar o que a gente está fazendo nessa terra. Se nós somos um tumor que só extrai da terra e não dá nada para ela de volta, se a gente é um maltratador de seres que a gente considera inferior, então os anjos também, se a gente acredita em anjos e que eles são superiores a nós, então como a gente gostaria de ser tratado por eles? Será que a gente não está no estágio de aprendiz de anjo? Também, sabe? Nós gostaríamos de ser tratados pelo nosso anjo da guarda. Então, nós somos o anjo da guarda do nosso animalzinho. Nós somos o tutor deles. A gente gostaria. Então, amar o próximo como a ti mesmo, disse o mestre, não é? Então, eu acredito que a gente tem que tratar os seres que nós adotamos, que nós somos tutores, guardiões, como a gente gostaria de ser tratado por nosso anjo da guarda, se a gente acredita nisso. Essa também foi uma coisa assim. Quer ser grande? Sirva. Então, nós servimos o nosso animal. O maior servirá ao menor, né? Não foi isso que o mestre falou? Então, assim, essa situação que aconteceu com o Joca me fez refletir muito, muito mesmo. Então, a gente precisa também se mobilizar e falar por aqueles que não têm voz. Mandar e-mail para a ANAC, sabe? Para as empresas de ônibus também, aviões. E entender que animais são sencientes, não são coisas, são seres sencientes, não são coisas. Hoje em dia, um animal pode entrar na justiça através do seu tutor. Antes era o tutor que entrava na justiça para reclamar alguma coisa pelo animal. Hoje o animal pode entrar na justiça através do seu tutor. Fulano de tal, no meu caso, Rebeca, né, representada pela sua tutora, Eliana, Lúcio. Então, hoje eles são considerados seres sencientes. Os golfinhos na Índia, eles são considerados seres humanos, né? São humanos. Ai, esqueci, se é humanos não humanos. Uma classe diferenciada lá, acima dos outros animais, de tão inteligentes que eles são. Então, assim, é bom a gente pensar. Deus ainda tem que ficar mais asqueroso. Eu fiz um vídeo esses dias de um asco de lesma. Então, eu procuro não matar, né? Procuro praticar não matar. Mas lesma, eu tenho asco e medo também de encostar em mim, alguma coisa assim. E esses dias eu vi uma.
Teste pra mim, sabe? Cada um tem suas neuras, né? Eu também não sou perfeita, não, né? Então, eu quis, assim, eu fiquei paralisada na hora. Eu falei, o que eu faço? Eu não mato, mas também não quero dentro da minha casa, o que eu faço? Então, eu cerquei de sal, assim, os lugares que ela poderia entrar e para jogar bem longe da minha casa. E eu entendi naquele momento que era um teste para mim. Porque eu ouvi uma voz lá dentro, sabe? Falando, você consegue me ver no ser desse que você tem hoje? Bem lá no fundo, sabe? Tem uma voz que fala com a gente, sabe? Todo mundo tem essa voz. E aí eu entendi que era um teste. Toda a vida, seja de uma formiga, seja. Não sou budista, não, não tem religião. Mas toda a vida importa. Isso é um dizer que está muito na moda, mas realmente importa. Porque Deus está em tudo, ele se manifesta de todas as formas. Não é por isso que você vai abraçar um tigre também. É Deus ali no tigre? Tá, Deus está no tigre. Só que você tem que ter consciência, que você tem que manter distância, embora respeitando aquela vida, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa aí seu comentário, se você tem um bichinho. Qual que é o nome do seu bichinho? Que bichinho você tem? E aí, você tem algum bicho que você tem medo? Deixa aí no comentário, tá bom? Gratidão por me ouvir. Um abraço, fique na paz, fique na luz.